Muito boa tarde. Temos connosco a Joana Parracho, já habitualmente presença aqui no Mais Ribatejo, para nos falar hoje sobre uma questão que está novamente na ordem do dia. Entrou novamente em vigor a legislação que proíbe o corte de água, de luz, de gás e de telecomunicações durante este primeiro semestre de 2021. E a Joana Parracho, a jurista da DECO Ribatejo e Oeste, vai-nos falar sobre esta questão e quais são os nossos direitos agora com esta nova lei. Exatamente, muito boa tarde a todos, antes de mais um bom ano. Regressamos então aqui às nossas colaborações e este primeiro tema que trazemos aqui é exatamente este, portanto, corte de água, luz, gás e comunicações proibido durante este primeiro semestre de 2021. Portanto, face à evolução, portanto, desta situação pandémica que estamos a atravessar, económica e também social, foi novamente aprovada pela Lei do Orçamento de Estado a proibição da suspensão de fornecimento destes serviços essenciais durante, portanto, o primeiro semestre de 2021, que vigora então desde o dia 1 de janeiro, portanto já entrou em vigor e terminará a 30 de junho de 2021. No que respeita às comunicações eletrónicas, importa salientar que a proibição de suspensão deste fornecimento, portanto, só se aplica se o consumidor se encontrar em situação de desemprego, quebra de rendimentos do agregado familiar igual ou superior a 20% ou por infecção pela doença Covid-19. Ou seja, estes eram requisitos que no ano passado, quando houve também, portanto, esta proibição de suspensão de fornecimento, abrangiam, portanto, todos os serviços públicos essenciais, mas nesta nova proibição só irá dizer respeito ao setor das comunicações eletrónicas. Portanto, para os outros setores não terá, ou seja, o consumidor não terá que preencher, portanto, estes requisitos valerão para todos os consumidores em geral. Portanto, durante então este primeiro semestre de 2021, os consumidores que se encontrem em situação de desemprego ou com uma quebra de rendimentos do agregado familiar que seja igual ou superior a 20% face aos rendimentos do mês anterior, poderão requerer a cessação unilateral de contratos de telecomunicações, sem que haja lugar a uma compensação ao fornecedor, a tal chamada penalização por quebra de contrato, esta possibilidade, digamos assim, de podermos cessar os contratos dos consumidores que estejam nestas situações que já referidas, poderem cessar os seus contratos de telecomunicações, portanto, vigorará desde o dia 1 de janeiro e terminará no dia 30 de junho. Relativamente à questão da suspensão temporária dos contratos de telecomunicações, portanto, esta é uma hipótese também que está em cima da mesa e que os consumidores, caso não pretendam cancelar, mas pretendam apenas suspender temporariamente os seus contratos de telecomunicações, sem qualquer tipo de penalização ou cláusula adicional para o consumidor, poderão também fazê-lo e esta possibilidade ocorrerá, digamos assim, desde o dia 1 de janeiro e poderá prolongar-se até 31 de dezembro de 2021. Portanto, o prazo aqui é bem mais alargado, não é? Já não termina a 30 de junho, mas poderá-se prolongar até 31 de dezembro de 2021. Ou então, numa outra data que seja acordada, obviamente, entre o consumidor e o fornecedor. Isto é muito importante também. As pessoas que estejam com valores em dívida, que entretanto tenham ficado desempregadas, podem também, têm algum direito de pedir, há sempre o direito de pedir o pagamento a prestações dos valores em dívida. Mas agora com esta lei isso altera ou não? Não, essa possibilidade continua a existir, portanto, para os casos de valores em dívida, segundo a proposta que foi então aprovada, não é, pela Lei do Orçamento de Estado, portanto, deve ser elaborado em tempo razoável um plano de pagamento adequado aos rendimentos atuais do consumidor, plano esse que deve ser definido por acordo entre o fornecedor e o cliente. Portanto, esta possibilidade continua em cima da mesa, continua a ser possível,
E o consumidor, obviamente, que se tiver ou se estiver com dificuldades e já tiver valores em dívida, poderá, claro, pedir junto do fornecedor este plano de pagamentos, portanto, para que possa ser mais fácil conseguir, então, regularizar aqui a sua situação. É ainda também, e bastante importante, permitido repor o fornecimento de serviços sem custos para o consumidor. Ou seja, se entre o período de 1 de outubro a 31 de dezembro, 1 de outubro porque as medidas no ano passado, estas medidas terminaram a 30 de setembro, não é? Portanto, durante este período de 1 de outubro a 31 de dezembro, portanto, não vigorava esta proibição. Portanto, se entre este período o consumidor sofreu um corte do serviço de água, de eletricidade ou gás, é importante aqui saber que pode pedir a sua reativação sem qualquer custo, desde que tenha sido celebrado um plano de pagamento dos valores em dívida. Portanto, tratando-se do serviço de comunicações eletrónicas, esta medida é apenas aplicável aos consumidores em situação de desemprego, quebra de rendimentos do agregado familiar, conforme já tínhamos referido, igual ou superior a 20%, ou por infecção de doença Covid durante o período em causa. Nas outras situações, tem que ter existido, digamos aqui, a celebração de um plano de pagamento dos valores em dívida. A DECO, já temos referido noutras conversas, tem um serviço para prestar apoio sobre todas estas questões de consumo, naturalmente, e também as pessoas também podem agendar o atendimento ou ligar para este e-mail que eu estou agora a colocar em rodapé. E ficam aqui então os contactos da DECO. Se houver dúvidas, podem entrar em contacto, então, que serão atendidos. Exatamente. Muito obrigado, Joana. Obrigada, muito boa tarde. Bom ano. Obrigada, igualmente.